Em um castelo sombrio e ameaçador, o Senhor Demônio se prepara para iniciar sua conquista para dominar o mundo, e, para isso, convoca seus 4 generais demoníacos, o Velho Drill, o Inferno, Sfade, o Gnomo da Tempestade, a Terra em Bastion, e finalmente, convoca o mais cínico e sem alma de todos, o subvalorizado trabalhador japonês, Denis. Ele começou a trabalhar em sua empresa como um simples assalariado, cheio de esperanças de que, algum dia, subiria na escada da promoção. No entanto, enquanto Denis trabalhava arduamente em prol da empresa, seus colegas estavam apenas bajulando o chefe, acabando por serem promovidos, enquanto Denis foi enviado para outro país para trabalhar na expansão da companhia. Ao chegar, Denis percebeu que literalmente nada estava sendo feito, pois o local não tinha financiamento. Tentou convencer seu chefe a liberar mais verba para comprar os equipamentos necessários, mas, como isso custaria dinheiro, o chefe se recusou e ainda o repreendeu por desperdiçar recursos. Os locais não se importavam com o trabalho, já que não seriam fornecidos os recursos necessários, então abandonaram o projeto. Denis, sozinho, teve que fazer tudo por conta própria, mas, ao ver o quanto ele estava se esforçando, mesmo sem ajuda, os locais se sentiram inspirados e voltaram para ajudá-lo. No entanto, justo quando tudo parecia estar funcionando, Denis recebeu uma ligação de seu chefe. Ele achou que, finalmente, seu esforço estava sendo reconhecido e que receberia um bônus merecido, mas estava completamente enganado. Não teve nenhuma festa com pizza. O que ele recebeu foi ainda mais trabalho, já que decidiram transferi-lo para outro país para um projeto de expansão diferente. Nesse ponto, Denis começou a questionar suas escolhas de vida, percebendo que estava desperdiçando sua vida por uma empresa que claramente não se importava com ele. Porém, enquanto ele estava distraído com sua crise existencial, não percebeu o que acontecia ao seu redor e acabou sendo atropelado por uma motocicleta. Isso, de certa forma, explicava como ele acabou ali, mas Denis acreditava que deveria ter ocorrido algum engano, pois não fazia sentido o Senhor Demônio ter convocado alguém como ele. No entanto, o Senhor Demônio o chama pelo nome e diz que o trouxe para ser seu novo gerente externo. Ele havia recebido extensos relatórios sobre o quanto Denis havia trabalhado duro, mesmo sendo designado para uma filial no exterior, aprendendo a língua local e ganhando a confiança dos nativos para administrar o novo negócio. Por isso, o Senhor Demônio acreditava que Denis seria o candidato perfeito para um dos seus 4 generais de elite. Denis, embora um pouco hesitante, ficou feliz, pois essa era a primeira vez que alguém reconhecia seu esforço. No entanto, ele estava relutante em aceitar o posto de general demoníaco, pois isso significaria, de certa forma, trair a humanidade. O Senhor Demônio então menciona que a posição viria com todos os benefícios trabalhistas, o que fez Denis começar a pensar que talvez não fosse uma má ideia se juntar ao exército demoníaco. Além disso, o Senhor Demônio realmente respeitava os direitos dos trabalhadores e não o forçaria a aceitar o cargo se não quisesse. Isso fez Denis querer muito aceitar. Ao refletir sobre como ele sempre foi tratado como lixo na sua antiga empresa, Denis se perguntou se alguém como ele merecia um trabalho tão importante. Ele estava prestes a recusar a oferta do Senhor Demônio, quando, antes que pudesse, o Senhor Demônio gritou que ele não deveria deixar o tratamento que sofreu em sua antiga empresa ditar seu valor. Aquela empresa era comandada por gerentes egoístas e insuportáveis, que nunca deram atenção ao trabalho de Denis. Mas o Senhor Demônio não cometeria o mesmo erro, pois sabia o quanto Denis era valioso. Agora, a questão era, ele voltaria para sua antiga empresa e seria tratado como lixo novamente, ou ficaria ali e ajudaria a construir o exército? Denis ainda estava hesitante, mas, de repente, Mandra, uma das generais, se manifestou, dizendo que era contra a ideia de ter um humano fraco no exército demoníaco. Sid e o Gnomo também se opuseram, pois não viam como alguém como Denis poderia ajudar o exército demoníaco. O Senhor Demônio entendeu o ceticismo deles e decidiu submeter Denis a um teste para mostrar o quão capaz ele realmente era. Denis entrou em pânico e tentou explicar que não tinha poderes e não poderia lutar. No entanto, era tarde demais, pois Alandra já havia decidido atacá-lo com tudo para ver do que ele era capaz. Ela ouvirá algo sobre humanos de outro mundo possuírem poderes especiais e desafiou Denis a tentar parar seu golpe mortal. Porém, antes que o golpe pudesse acertá-lo, o Senhor Demônio se colocou à frente dela e parou o ataque. Alandra perguntou por que ele a interrompeu, e ele explicou que ela não o esperou terminar de falar e acabou entendendo mal a situação. O pobre Denis, ali, tão assustado que desmaiou do choque. Os outros ficaram surpresos, pois Mandra nem havia feito tanta força. Então, para Denis desmaiar com um golpe tão simples, isso fez parecer que ele era apenas um humano comum. O Senhor Demônio explicou que, de fato, Denis era apenas um humano comum, o que aumentou ainda mais as objeções dos outros generais. O exército demoníaco era composto totalmente por monstros. Então, se um humano entrasse no meio da luta pelo poder entre demônios e demi-humanos, ele seria devorado quase instantaneamente. O Senhor Demônio admitiu que havia certa fricção entre as facções do seu exército, mas justamente por isso ele precisava de Denis e suas habilidades. Ele não esperava que Denis tivesse um corpo forte ou poderes incríveis, mas
sim sua capacidade de ser engenhoso. Nesse momento, Danny recobrou os sentidos e começou a implorar para que o deixassem ir, pois não conseguiria lidar com ataques como o de Mandra. O Senhor Demônio pediu para que ele se acalmasse e explicou que não seria exigido que Danny lutasse, mas que ele deveria passar em um teste. O exército demoníaco estava tentando formar pactos com as tribos vizinhas, e até agora haviam conseguido acordos com os salamandras e lobisomens, mas as negociações com os minotauros estavam sendo difíceis. O teste de Danny seria fazer o que fosse necessário para formar um pacto com a tribo dos minotauros. Com as habilidades de negociação de Danny, o Senhor Demônio acreditava que seria fácil ganhar a confiança dos minotauros e chegar a um acordo amigável, mas Danny não achava nada fácil negociar com minotauros. O Senhor Demônio acreditava firmemente que Danny conseguiria, então o orientou a conversar com Alandra se tivesse alguma dúvida. Depois, MRA levou Danny pelo corredor para que ele começasse as negociações com os minotauros. MRA pensava que isso era uma grande perda de tempo, já que não acreditava que um humano como Danny pudesse negociar com minotauros. E Danny também achava que ela tinha razão. Ele se sentia inútil, mas o Senhor Demônio parecia tão sincero quando falava o quanto precisava de Denus. E tudo que Denus sempre quis foi ter seu esforço reconhecido. Ele queria corresponder às expectativas do Senhor Demônio o máximo que pudesse. Foi então que Alandra disse que haviam chegado à sala de reuniões onde o chefe da tribo Minotauro estava, e Denus ficou um pouco chocado com o tamanho da sala. Mas Alandra explicou que era normal, já que os Minotauros são grandes monstros, e como aviso, lhe contou que os Minotauros eram conhecidos por serem bastante ferozes. Então, se ele não tomasse cuidado, acabaria sendo pisoteado até a morte. Alandra abriu a porta, e Denus não tinha ideia do que esperar do chefe Minotauro, mas estava determinado a fazer o melhor para negociar, não importando o que fosse. No entanto, quando ele viu o chefe Minotauro, ficou em pânico. Não havia como negociar com alguém como Terius sem morrer instantaneamente. Man sentiu pena dele e se ofereceu para ajudar nas negociações. Denus ficou muito grato pela ajuda, mas então viu Mandra começar a discutir com Terius, o que lhe deu a impressão de que as negociações não estavam indo bem. Mandra não entendia como Terius poderia estar insatisfeito com tudo que haviam lhe oferecido, e Terius disse que ela não estava entendendo o que ele queria. Nenhuma evolução foi feita no pacto, e Mandra saiu da sala de reuniões. Ela realmente não entendia por que estava sendo tão difícil para Terius aceitar o pacto, quando inicialmente ele parecia estar aberto à ideia. Quando estavam prestes a finalizar o acordo, ele começou a gritar não, não várias vezes. Mandra voltou várias vezes para ver se ele concordaria com o pacto novamente, mas tudo que ele dizia era não. Ela não conseguia entender o que ele queria e, sem ver uma resolução possível, decidiu deixar o resto para Denus resolver, embora soubesse que ele provavelmente falharia miseravelmente. Denus começou a ter um ataque de pânico, achando que não havia como sair daquela bagunça. Mas, enquanto caminhava pelos corredores tentando pensar no que fazer, viu um letreiro de bar e decidiu entrar para clarear a mente. O bartender lhe trouxe uma toalha quente para acalmá-lo, e Denus pediu uma bebida enquanto se sentava. Pensava que gostaria de trabalhar nas negociações, mas não havia nada que ele pudesse fazer se o cliente se recusasse a negociar. No entanto, então ele percebeu que Terius talvez não estivesse realmente se recusando a negociar. Ele já havia vivido uma situação parecida antes, onde um cliente dizia não o tempo todo, mas quando olhou nos olhos do cliente, eles souberam o que o cliente realmente queria, e ambos acabaram chegando a um acordo. Agora, Denus sabia o que precisava fazer. Terminou sua bebida e saiu para fazer o que os empresários fazem, negociar. Enquanto isso, Alandra estava de volta à sala do trono do Senhor Demônio, dando um relatório sobre sua conversa com Terius, que não levou a nenhum avanço significativo. Ela não achava que Denus conseguiria fazer nada, especialmente porque acabará de chegar a este mundo naquele dia. Mas o Senhor Demônio ainda tinha fé nele e pediu para ela esperar e ver o que Denus poderia realizar. Ela não entendia o que o Senhor Demônio via em Denus, mas decidiu dar uma olhada para ver como ele estava. Quando foi até ele, encontrou Denus no processo de encher várias bolsas com feno. Ela perguntou o que ele estava fazendo, e ele lhe disse que pretendia ter uma boa conversa com Terius. Ela tentou dizer que era inútil, já que ele não estava disposto a negociar, mas Denus ainda acreditava que havia uma chance. Ele só precisava olhar nos olhos de Terius e transmitir suas emoções adequadamente, para que ambos pudessem se entender. Mandra notou que Denus parecia muito mais confiante do que antes e, sem medo, entrou na sala de reuniões para falar com Terius. Na manhã seguinte, Alandra entrou na sala de reuniões para ver se Denus ainda estava vivo, mas, ao olhar dentro, encontrou apenas a sala cheia de feno, sem sinal de Denus ou de Terius. A princípio, ela pensou que as negociações tinham falhado, levando a uma grande briga, mas, justo então, Denus entrou e lhe disse que estava tudo bem. Nesse caso, ela queria saber por que havia feno espalhado por todo o castelo sagrado dos demônios e, mais importante ainda, perguntou onde Terius estava. Denus lhe explicou que Terius estava atualmente finalizando o acordo de pacto com o Senhor
Senhor Demônio. Alandra não conseguia acreditar que Denus tinha conseguido fazer Terius concordar em apenas uma noite. Denus explicou que simplesmente dedicou um tempo para conhecer bem Terius, e isso facilitou muito o processo de negociação. Mandra havia pensado que Terius se recusava a negociar porque estava sempre gritando não, não, mas, na realidade, Terius achava que as negociações estavam indo muito bem. Denus já tinha vivenciado algo parecido com um cliente internacional, que também dizia não o tempo todo, mas, para a surpresa de Denus, o cliente acabou estendendo a mão para um aperto de mão. Ele percebeu que era tudo um mal-entendido. O mesmo aconteceu com Terius, e Denus fez uma pesquisa sobre a cultura dos minotauros, descobrindo que eles sempre trazem feno com eles para usar como cama sempre que vão à casa de alguém. Ou seja, tudo que Terius queria o tempo todo era apenas pedir seu feno. Quando Denus percebeu isso, as negociações passaram a fluir sem problemas. Alandra agora se dava conta de que havia interpretado mal Terius e o deixou na sala para dormir no chão frio, o que a fazia se sentir muito mal. Mas Terius a tranquiliza, dizendo que estava tudo bem, pois foi um erro honesto, e apertou sua mão para mostrar que não havia ressentimentos. Enquanto Terius estava saindo, o Senhor Demônio se aproximou de Denus e Alandra e perguntou a Mandra se agora ela entendia o motivo de querer adicionar Denus aos seus ranks. Alandra admitiu que Denus realmente era habilidoso quando se tratava de negociar, e como ele havia passado no teste do Senhor Demônio, ele oficialmente se tornava um dos 4 generais, colocando um bracelete em seu braço como símbolo de sua posição. Como sinal de respeito por Denus, Mandra formalmente se apresentou a ele, dizendo que estava ansiosa para trabalhar com ele como uma nova amiga. Denus finalmente começava a se acostumar com seu papel de um dos generais demoníacos. Era bom ter seu próprio escritório e um chefe que o apoiava, mas ainda era um lugar que ele precisaria se acostumar. Como agora era oficialmente um dos generais, ele pensou que deveria se apresentar formalmente aos outros. Então foi até o quarto de Sila e bateu na porta. Para sua surpresa, uma garota atendeu e perguntou o que ele queria. Denus disse que estava ali para se apresentar a Sid, mas a garota, friamente, lhe disse que ela era assistente de Sid e que ele era um homem muito ocupado. Por isso não poderia deixar Denus atrapalhá-lo. Denus ficou desapontado, mas sabia que enfrentaria alguma resistência dos outros generais, então decidiu voltar mais tarde para tentar novamente. No entanto, antes que pudesse sair, Mandra correu até ele, dizendo que tinha algo importante para comunicar. O Senhor Demônio tinha uma nova missão para Denus, e ele deveria encontrá-lo imediatamente. Ao se encontrar com o Senhor Demônio, Denus foi informado de um acordo que estava sendo negociado para que o exército demoníaco crescesse em poder. Para isso, ele precisava do apoio de todas as nações DM1 ao redor, sendo que a tribo dos ogros era particularmente influente. Eles possuíam uma força militar igual à do exército demoníaco e poderiam se tornar uma ameaça ao Império Demônio caso se tornassem hostis. Por isso, o Senhor Demônio queria fazer uma negociação de fusão com eles para unir as forças. No entanto, os ogros eram notoriamente difíceis de negociar e ainda não havia sido decidido nada. Com Denus no comando, o Senhor Demônio estava confiante de que ele seria capaz de chegar a um acordo, então lhe deu total autoridade sobre a questão. Denus ficou feliz em ver que o Senhor Demônio confiava tanto nele, mas sabia que havia uma boa chance de morrer caso fosse sozinho negociar com os ogros. Então, Mandra se ofereceu para acompanhá-lo à tribo dos ogros. Antes disso, Denus disse que queria se encontrar com Nome, que estava à frente da divisão DM1 do exército demoníaco, pois ela poderia ter informações valiosas sobre os ogros. Mandra achou que Denus estava certo, mas se recusou a ir perto de Nome devido a desavenças antigas entre elas. Ela então disse que iria verificar os carros, enquanto Denus conversava com Nome. Denus foi até os campos de treinamento, onde Nome estava liderando sua sessão diária. Ele ficou impressionado com o que viu, pois não apenas os homens de Nome eram habilidosos em combate, mas ela também mantinha o moral deles bem alto. Quando o treino terminou, ela se virou para Denus e perguntou o que ele queria. Denus lhe disse que estava ali para saber se ela sabia algo sobre a tribo dos ogros. Ela não sabia muito, mas disse a Denus que o líder dos ogros, Obir, era notoriamente difícil de conversar, então ele teria dificuldades nas negociações. Não havia muito que ela pudesse fazer para ajudá-lo nisso e, além disso, ela nunca trabalharia com Mandra, então pediu que Denus a tirasse dali. Denus não havia percebido que Mandra estava atrás dele, e perguntou por que ela estava ali e por que estava tão irritada. Mandra explicou que já havia terminado de verificar os carros e veio buscar Denus, pois estava preocupada com ele. No entanto, ao ver Nome, ela não conseguiu se controlar e as duas começaram a discutir. Denus começou a se preocupar com o quanto Mandra e Nome se odiavam. Eventualmente, Denus e Mandra chegaram ao castelo dos ogros, mas antes que pudessem entrar, foram parados no portão e instruídos a esperar até que Obir lhes desse permissão para entrar. Mandra achou ridículo que estavam sendo mantidos lá fora por tanto tempo, mas Denus já tinha visto isso antes e sabia que Obir estava tentando usá-los para desestabilizá-los, a fim de que não conseguissem negociar. Por isso, era importante manter a calma. Mandra estava
estava prestes a explodir de raiva, mas felizmente, antes que ela agisse, um assistente de Obir apareceu e lhes disse que podiam entrar. Ao entrar, Denus percebeu como a armadura de Obir parecia descuidada. Eventualmente, chegaram à sala do trono e se depararam com Obir. Quando Mandra tentou começar as negociações, ele mandou que ela se calasse. Obir não se importava com a razão de estarem ali, pois nunca ouviria o que tivessem a dizer, a menos que entregassem Cato, o chefe deles, em troca, e só aceitariam se concordassem em matar o chefe demônio. Mandra não acreditava no que acabará de ouvir e estava prestes a atacar Obir, mas Denus assegurou e pediu que se acalmasse, pois uma reação violenta era exatamente o que os ogros esperavam. Ele então se virou para Obir e, com a voz mais educada de um empresário, disse que ele e Mandra iriam para fora para uma conversa rápida. Fora, Mandra liberou toda a raiva que sentia, amaldiçoando a existência de Obir por ousar dizer algo tão absurdo. Ela estava totalmente preparada para voltar lá e rasgar Obir em pedaços, mas Denus a acalmou, dizendo que não podiam reagir à provocação, pois era exatamente isso que Obir queria. Ele estava dizendo aquelas coisas para deixá-los irritados e esperar que causassem uma cena. As negociações quebram. Dessa forma, ele pode evitar rejeitar diretamente a negociação e culpar o fracasso dela nos dois. Agora que ela sabe o que Obir estava tentando fazer, Mandra decide se acalmar, mas ainda está muito frustrada pelo fato de que Obir insultou o Senhor Demoníaco. Para ser honesto, Denus está igualmente irritado, mas agir com base nessa raiva só prejudicaria as chances de sucesso deles. Então eles precisam ser cuidadosos sobre como responder. Dito isso, o ogro não está disposto a negociar, então não há muito que eles possam fazer neste ponto. Justo então, a garota de antes aparece e se apresenta como Olulu, filha de Obir. Ela sabe que isso pode soar rude, mas tem um pedido a fazer, então pede ajuda de Denus e Mandra para lidar com seu pai. Ela os leva a uma sala vazia e explica que este é o refeitório, e como podem ver, não há comida. Os Elros são conhecidos por sua força e influência entre os demi-humanos, mas recentemente eles enfrentaram problemas financeiros, a ponto de muitos de seu povo estarem lutando para encontrar comida. Denus já imaginava algo assim, pois quando chegaram e viu o estado terrível dos equipamentos dos ogros, junto com a sensação de frieza e vazio que emanava do castelo, ele percebeu que esse tipo de situação geralmente ocorre quando grandes empresas começam a declinar. Elas fazem parecer que tudo vai bem, mas por dentro estão à beira da falência. Era exatamente isso que acontecia com a tribo dos ogros, e Olulu acredita que a única maneira de reconstruí-la é contar com a ajuda do exército demoníaco. No entanto, seu pai se recusa a ouvi-la, e além disso, ele está doente. Eles têm tentado manter isso em segredo, por isso mantiveram Mandra e Denus do lado de fora enquanto preparavam ele para a reunião, mas seu estado continua a piorar, e em breve ele pode morrer. Se Obir morrer com a situação como está, seria o fim da tribo. Então ela implora para que Denus a ajude. Denus diz que entende suas preocupações, mas também a repreende por compartilhar uma informação tão vital. Como filha do chefe, ela precisa ser mais cuidadosa com as pessoas em quem confia. Olulu consegue perceber que Denus é uma boa pessoa, e ela confia bastante em sua capacidade de discernir a natureza das pessoas. Por isso contou sobre a situação. Agora, ela pede para Denus ajudá-la a salvar a tribo dos ogros, casando-se com ela. Ao ouvir isso, Denus entra em pânico e Mandra começa a ficar furiosa, mas Olulu leva a proposta a sério. Todos os ogros de sua tribo são tão burros quanto pedras, então a única maneira de Olulu garantir a prosperidade do exército demoníaco é casar com um cara inteligente como Denus e fazer dele o novo chefe. Denus tenta dissuadi-la de tomar decisões precipitadas, mas Olulu está convencida de que essa é a única maneira de salvar a tribo, então ela está disposta a oficializar o casamento imediatamente, mas Mandra não deixa que isso aconteça. Mais tarde, naquela noite, Denus está sentado em seu escritório, se perguntando como vai sair dessa situação, porque o ogro se recusa a negociar com ele e ainda quer se casar com ele. Ele não pode falhar em sua segunda missão para o Senhor Demoníaco, então decide ir ao bar em sua mente para clarear seus pensamentos. No entanto, desta vez, ele não está sozinho, pois a versão imaginária de Mandra está sentada à mesa ao lado dele, discutindo com o bartender sobre qual é mais legal, gorilas ou leões. Realisticamente, um gorila vence um leão em qualquer dia da semana, mas Mandra contra-argumenta dizendo que os leões são mais legais porque um grupo de leões é chamado de orgulho. Assim que Denus ouve isso, ele sai de seu transe e tem uma ideia infalível de como lidar com isso. Na manhã seguinte, Denus chama Mandra e se desculpa por acordá-la tão cedo, mas ele precisa de sua ajuda para fazer algumas negociações. No entanto, para o plano de Denus funcionar, eles precisam ir a outro lugar primeiro. Se tudo der certo, será Obir quem vai implorar por uma reunião de negociações. Uma semana depois, Denus e Mandra são chamados à sala do trono do chefe, exatamente como Denus planejou. O ogro está muito irritado, pois acabou de descobrir que todas as tribos ao redor formaram uma aliança com o exército demoníaco na última semana e quer uma explicação. Uma semana atrás, Denus contou a Mandra sobre seu plano de recrutar as tribos menores primeiro.
primeiro, ao invés de tentar convencer Obyr. Isso não deveria ser difícil, porque, assim como a tribo dos ogros, as outras tribos também estavam enfrentando escassez de comida, então poderiam ser persuadidas pela promessa de apoio. Mandra entendeu o plano de Denus, mas não esperava que funcionasse tão bem. Forçando Obyr a entrar em negociações, a estratégia de Denus foi baseada em algo que ele costumava fazer quando vendia um produto na terra. Se tentasse abordar uma grande empresa diretamente, geralmente seria rejeitado. Então ele decidiu primeiro vender para as empresas menores, e eventualmente, a grande empresa acabaria o contatando para comprar o produto, para não ficar para trás. Da mesma forma, se todos os demi-humanos ao redor se unissem ao exército demoníaco, o chefe orgulhoso não deixaria aquilo passar sem uma resposta. Por enquanto, Denus finge de bobo e age como se ele simplesmente tivesse oferecido formar uma aliança com os grupos menores porque eles estavam lutando para sobreviver e precisavam do apoio do exército demoníaco. Mas isso deixa Obyr ainda mais furioso, já que ele nunca concordou com nenhuma negociação. Tudo está indo conforme o plano. Porque agora que o ogro perdeu a calma, ele está muito mais susceptível às táticas de negociação de Denus. Denus então começa a explicar que as alianças não foram formadas apenas por ele, pois contou com a ajuda de Olulu. Obyr não consegue acreditar que sua própria filha o traiu dessa forma, mas ela lhe diz que isso era necessário pelo bem da tribo dos ogros. A única maneira de sair da situação atual deles é contar com a ajuda do exército demoníaco. A ajuda do exército demoníaco. E por mais que ele não queira admitir, o tempo mudou. Ele envelheceu e está doente. Então eles precisam se unir ao exército demoníaco se quiserem sobreviver. Justo nesse momento, Denus intervém e oferece uma alternativa ao Ogar. Ao invés de se juntar ao exército demoníaco, eles poderiam formar uma parceria igualitária. Para ser honesto, Denus acabou de inventar isso, porque ele não alterou nada no acordo. Mas se ele disser que é uma parceria igualitária, o orgulhoso chefe ogro provavelmente aceitará a proposta. Como esperado, Ogar não parece se opor à ideia, mas pede um tempo para pensar sobre isso. Alguns dias depois, Alera entra correndo no escritório de Denus para contar as boas novas. Ela diz que Obyr acaba de aceitar a aliança com o exército demoníaco, e isso é uma excelente notícia. Mas, no momento, Denus tem preocupações mais importantes. O senhor demoníaco pediu para ele escolher um assistente, então ele passou os últimos dias analisando as candidaturas para encontrar a pessoa certa. Honestamente, ele gostaria de poder escolher Mandra, já que ela é tão confiável, mas Mandra entende mal isso como uma forma de Denus a propor casamento, então fica um pouco envergonhada. Justo então, há uma batida na porta e Denus vai verificar quem é. Para sua surpresa, encontra Olulu ali. Ela diz que veio como representante da tribo dos ogros para a aliança com o exército demoníaco e está muito grata a ele pela ajuda, pois seu pai se tornou muito mais diplomático desde o encontro com Denus. Ela diz que está disposta a fazer qualquer coisa para demonstrar sua gratidão e, já que ela disse qualquer coisa, Denus pergunta se ela gostaria de se tornar sua assistente pessoal. Olulu aceita a proposta com prazer, mas Mandra fica com ciúmes e se recusa a olhar para Denus, lembrando-se de que elas são rivais e, portanto, não podem ser amigas. Denus não tem ideia do motivo pelo qual Mandra está agindo de maneira tão estranha, mas, de lado, este tem sido um bom mês para ele, pois o exército demoníaco cresceu bastante. No entanto, sempre que há crescimento, também há riscos aumentados. Por isso todos precisam manter a guarda alta. Passam-se mais alguns dias, e Denus está trabalhando em seu escritório como de costume quando Lulu entra e lhe conta que ela conseguiu um acordo com a tribo dos ursos, como ele pediu, e, desde que ele atenda às condições deles, eles apoiarão o exército demoníaco. Denus fica feliz em saber que as coisas correram bem com a tribo dos ursos, mas há algo mais que Lulu quer lhe contar. Ela ouviu dizer que Denus será recompensado por todo o trabalho árduo que tem realizado e que a cerimônia de premiação acontecerá em breve. Ela promete contar mais sobre isso depois do intervalo para o almoço. Denus não sabe o que será premiado, mas, considerando como o senhor demoníaco o trata, ele pode ter certeza de que será algo melhor do que uma festa com pizza. Justo nesse momento, Alera entra no escritório de Denus com o almoço para eles compartilharem, como sempre fazem. No entanto, embora Denus adore comer com Mandra, ele odeia o fato de que a única comida disponível no exército demoníaco é mingau sem graça. Ele entende que há limitações logísticas para alimentar um exército inteiro, mas ainda assim gostaria que pelo menos houvesse carne para acompanhar o mingau. Mandra ouve Denus reclamando e tem a solução perfeita. Se ele quer carne, eles vão caçar diretamente da fonte. Denus realmente não gosta da ideia de sair para caçar só para comer um pouco de carne, mas essa não é a única razão pela qual Mandra o trouxe para esse lugar. Na verdade, ela recebeu um pedido das tribos de demi-humanos que vivem nas proximidades, pedindo que ela exterminasse uma besta mágica que tem atacado a floresta. Até agora, 5 orcs foram mortos por essa coisa, e Denus acha isso terrível, mas Mandra vê de forma diferente. Para ela, é perfeitamente natural que os fracos sejam comidos pelos fortes, e normalmente seria trabalho da tribo dos orcs se defender de ameaças
ameaças como essa, mas a besta em questão é muito forte para que eles a vençam. E como ao ver não pode deixar que a tribo dos orcs seja massacrada, ela concordou em lidar com a situação. Falando nisso, Mandra nota alguns cogumelos crescendo sob uma árvore, e pelo que ela foi informada, todos os orcs que foram mortos estavam colhendo esses cogumelos, pois eles são um ingrediente valioso. Portanto, a besta mágica deve estar acampando por perto. Se esperarem o tempo suficiente, é certo que ela atacará. Evidentemente, eles não precisaram esperar muito, já que o javali aparece atrás deles quase imediatamente. Mandra diz a Denus para se abrigar enquanto ela lida com isso. Ela pula no ar e dá uma cotovelada no rosto do javali, fazendo-o cair no chão. Em retaliação, o javali começa a usar seus chifres para lançar pedras em direção a Alondra, e embora ela consiga desviar com facilidade, Denus não consegue, então entra em pânico. O javali começa a quebrar árvores e segue diretamente para Denus, mas antes que ele possa se machucar, Mandra acerta um soco limpo no estômago da besta. Pelo que Denus pode ver, fica claro que Mandra é forte, mas até agora nenhum de seus golpes foi fatal. Isso não importaria se fosse apenas uma luta normal, mas agora o objetivo deles é caçar a besta, então o que falta em Mandra é poder de matar. O javali tem presas afiadas para atacar, então um erro de Mandra seria fatal. No entanto, seus golpes só causam trauma de força bruta, por isso ela precisa terminar isso rapidamente. Denus acha que ela precisa de uma arma, e ele estava certo sobre os golpes de Mandra não serem fortes o suficiente para matar a besta. Mandra está na mesma situação de antes, mas tem segurado seu verdadeiro poder até agora. Ela não gosta de usá-lo, pois leva um bom tempo para se recuperar dos efeitos, mas sabe que não vai conseguir derrotar a criatura de outra forma. O javali tenta atacar novamente, mas dessa vez Mandra consegue pará-lo com uma única mão. Ela poderia facilmente matá-lo com um soco, mas isso estragaria a carne, então ela simplesmente o levanta e quebra o pescoço dele. Agora que o javali está morto, diz a Denu que podem comer a carne, mas, honestamente, Denu perdeu o apetite. Eles arrastam o corpo do javali até a aldeia orc para mostrar aos aldeões que o problema foi resolvido, e todos os aldeões ficam muito gratos a Aura, além de impressionados por ela ter conseguido derrubar o animal sozinha. Mandra está adorando todo o elogio, mas, deixando isso de lado, é raro ter tanta carne, então ela convida toda a aldeia para compartilhar o javali com ela. Os aldeões ficam animados, mas Denu não consegue acreditar que eles estão realmente dispostos a comer carne de javali, sendo que aquela coisa estava a um ciclo evolutivo de distância de se tornar seu vizinho. No entanto, ele fica ainda mais surpreso quando ouve Mandra dizer que vai cozinhar a carne. Ele pergunta se ela está falando sério, e Mandra se oferece para lhe dar um pedaço da sua especialidade caseira. Denu até fica empolgado, já que Mandra faz parecer tão apetitoso, mas quando pergunta como ela pretende cozinhar, ela simplesmente lança uma bola de fogo na carne. O resultado é um pedaço de carne carbonizada, e pela expressão no rosto de Denu, fica claro que aquilo é puro lixo. Aura diz para ele apenas tentar, pois está melhor do que parece, mas Denu dá uma mordida e o sabor é exatamente tão ruim quanto parece. Aquilo mais parece que alguém despejou piche quente na sua boca, e ele sinceramente preferiria morrer de fome a ter que sofrer com outra mordida. Mandra diz que é rude insultar a comida de alguém dessa forma, mas Tuzi responde que é rude chamar o que ela fez de comida. Ele tem aguentado o choque cultural de viver em um mundo novo até agora, mas isso é demais para ele. Então, ele pede para que deixem ele cuidar do preparo da comida de agora em diante. Quando Denu termina de cozinhar, Mandra dá uma mordida e percebe que realmente está delicioso, então pergunta o que ele fez. Ele explica que primeiro deixou a carne de porco de molho em água para tirar todo o sangue, depois a assou lentamente sobre o fogo para remover a gordura excessiva e, por fim, a adicionou a uma sopa para eliminar o mau cheiro. Ele se oferece para ensinar os aldeões, caso queiram aprender, e os aldeões ficam contentes por um dos generais demônios ser tão atencioso. No entanto, Alundra acha desnecessário que alguém de tão alta patente como Denu perca tempo ensinando aldeões a cozinhar. Denu responde que ela está errada, pois seu trabalho é melhorar o exército demoníaco, e um grande passo para o desenvolvimento de qualquer civilização é o avanço culinário. É natural que pessoas que comem carne com frequência descubram maneiras diferentes de melhorar o sabor, mas, como a carne é tão rara ali, ninguém pode se dar ao luxo de experimentar. Em outras palavras, esse país é pobre e carece de conhecimento. Pode parecer duro dizer isso, mas Alundra não pode argumentar, pois ele está certo. Este país é em grande parte árido e comparado aos arredores, Mayon é bem fraco, mas é exatamente por isso que eles têm que trabalhar duro para fazer a diferença. Como parte dos quatro grandes, depois de terminarem ali, Mandra sugere que voltem ao castelo, mas Tuzi não acha uma boa ideia, pois já está escuro. Mandra diz que isso não será um problema, pois pode iluminar o caminho com sua bola de fogo. Ela está muito orgulhosa de sua habilidade mágica, já que é uma capacidade única dos demônios, e Denu fica bastante impressionado. Isso também explica por que os demi-humanos, que não podem usar magia, treinam dia após dia para se tornarem lutadores eficazes, enquanto os demônios,
demônios, como Mandra, podem depender apenas da sua magia, mas ele acha que Mandra poderia melhorar um pouco suas técnicas de combate. Por exemplo, embora seu poder de ataque aumente drasticamente quando ela usa seu verdadeiro poder para transformar seu corpo, leva um tempo para que seu corpo se recupere depois disso. Então, ele sugere que ela leve uma arma da próxima vez para ajudar no combate. Ele também sugere que ela use uma armadura que cubra mais seu corpo, mas, depois de ouvir isso, Mandra para abruptamente e apaga sua luz. Ela entende que Denu pode estar certo, mas o foco dele em eficiência ofende, então ela fica tão irritada que não quer ficar perto dele agora. Ela o abandona na floresta, e Denu fica se perguntando por que ela ficou tão brava. Mas antes disso, ele está quase garantido a ser comido se ficar por ali, então corre de volta para a aldeia Orc em busca de segurança. Na manhã seguinte, Denu se encontra com o Senhor Demônio para relatar a missão, e o demônio o parabeniza pelo sucesso, mas ouve dizer que Mandra voltou na noite passada, enquanto Denu só chegou pela manhã, sendo escoltado pelos orcs. Ele quer saber se algo de ruim aconteceu entre ele e Mandra. Denu desmorona e diz que não é digno de ser um dos generais do exército demoníaco. O Senhor Demônio lhe diz para se acalmar e explicar o que aconteceu, e Denu conta tudo. O Senhor Demônio percebe que Denu, sem querer, ofendeu Mandra, mas o mais importante agora é que eles façam as pazes pelo bem do exército demoníaco. Então, ele ordena oficialmente que Denu encontre uma maneira de se reconciliar com Mandra, mas isso é mais fácil de dizer do que fazer. Denu se lembra de como Alundra ficou orgulhosa quando disse que os demônios são os únicos que podem usar magia, mas deve haver algo mais por trás disso. Ele começa a ler um livro de história dos demônios para tentar descobrir alguma coisa. Logo, encontra um capítulo falando sobre como a constituição física é essencial para o poder mágico de um demônio, e é por isso que os demônios têm tanto orgulho de seus corpos e costumam usar roupas extremamente reveladoras. Denu agora entende por que Alundra ficou tão irritada, porque quando ele lhe disse que seria mais eficiente, Denu sugere que Mandra use uma armadura que cubra mais seu corpo, basicamente rejeitando o orgulho dela como demônio. Mas mesmo que entenda a razão de ela ter ficado brava, ele não faz ideia de como consertar o relacionamento deles. Enquanto isso, no castelo, Olulu acaba de terminar de cortar a lenha do dia e está prestes a seguir para a próxima tarefa quando fica chocada ao ver uma parede ameaçadora de morte à sua frente. Mandra está realmente chateada com o que aconteceu com Denu, e quando vê Olulu, corre até ela, chorando, dizendo que Denu a odeia e se recusa a elogiar seu corpo. Olulu não entende o que está acontecendo no começo, mas depois que Mandra explica o que aconteceu, ela percebe de onde pode ter vindo o mal-entendido. Ela diz a Mandra que, como humana, os valores de Denu são bem diferentes dos deles. Em particular, Olulu sabe que Denu não acha que expor o corpo seja algo bom, mas Mandra não consegue acreditar nisso, já que ela tem exposto seu corpo para ele há semanas e ele nunca se queixou. Olulu explica que Denu provavelmente pensou que Mandra fosse algum tipo de exibicionista e nunca questionou isso. Ao ouvir isso, Mandra de repente percebe que, se Denu se sentiu desconfortável com o corpo exposto dela, todos aqueles gestos de carinho corporal que ela demonstrou provavelmente pareceram um comportamento desviado. Ela fica tão envergonhada e furiosa consigo mesma por ter abandonado Denu na floresta que começa a bater o rosto no chão. Olulu implora para que ela pare, pois o chão não aguenta mais isso. Mandra pede conselhos a Olulu sobre o que deve fazer agora, já que ela ficou brava com Denu sem motivo. Olulu conta a ela sobre uma conversa que teve com Denu quando se tornou sua assistente. Ele disse a Olulu que queria que ela fosse fiel aos seus desejos, não importando o que acontecesse, para que ela se sentisse livre para falar sobre qualquer problema que tivesse, para que pudessem chegar a uma solução juntos, independentemente de mal-entendidos. Olulu tem certeza de que Mandra pode se reconciliar com Denu desde que conversem sobre isso. Eventualmente, Denu e Mandra se encontram na escada do castelo, e ambos têm algo muito importante a dizer. Mandra começa dizendo que não é uma prostituta, só queria que ele elogiasse seu corpo, e, ao mesmo tempo, Denu responde que acha o corpo dela muito atraente. Ambos ficam um momento processando o que o outro disse, e, como parece que estão na mesma página, Denu pede desculpas a Mandra. Ele não sabia muito sobre os demônios e não percebeu que o que disse a ofendeu. A Mandra aceita o pedido de desculpas e também pede desculpas a Denu, pois não era culpa dele não saber sobre a cultura demoníaca, e, mesmo estando brava, ela não deveria tê-lo deixado sozinho no meio da floresta. Denu quase morreu por causa disso, então a Mandra se sente muito culpada, mas, como ele acabou ficando bem, Denu diz que a perdoa. Ele está feliz por terem se reconciliado, e agora que tiveram a chance de aprender um pouco mais um sobre o outro, Denu acha que podem se tornar grandes parceiros. No entanto, ele ainda não percebe que Mandra interpreta a palavra parceiro como uma proposta de casamento. Mais tarde, o Senhor Demônio reúne todos os seus subordinados, pois tem um anúncio especial a fazer. Após formar alianças com várias tribos, seu exército demoníaco cresceu muito mais do que antes, e tudo isso graças ao trabalho diligente de seu mais novo general, Denu. Em reconhecimento aos seus feitos,
o Senhor Demônio lhe apresenta uma pedra mágica. Denus se sente muito honrado por receber uma pedra tão valiosa, mas não pode aceitá-la porque não fez o trabalho sozinho. Nada disso teria sido possível sem Mandra ao seu lado. Então ele se aproxima dela, se ajoelha e pede que Mandra aceite a pedra com ele. Mandra fica feliz, mas entra em pânico ao ver Denus fazendo isso em público, com tantas pessoas assistindo. Ele não sabe, mas apresentar uma pedra mágica a uma garota é, literalmente, a definição de uma proposta de casamento neste mundo. Portanto, ele acaba de propor casamento a ela na frente de todos os líderes do exército demoníaco, e a única razão pela qual ela não aceitou imediatamente é porque ficou constrangida com todos ao redor. Alguns dias depois, Denus é chamado para uma reunião com o Senhor Demônio, e ele está aterrorizado, pensando que fez algo errado. Então, como medida preventiva, começa a pedir desculpas e implora para manter seu cargo. O Senhor Demônio se surpreende com a reação de Denus e lhe diz que ele não está em nenhum tipo de problema. Na verdade, eles até fizeram uma cerimônia de premiação para ele no dia anterior, por conta de como ele é bom no seu trabalho. Com isso esclarecido, o Senhor Demônio tem algo que quer discutir com Denus. Ele pergunta o que ele acha sobre o atual relacionamento entre os demi-humanos e os demônios do exército demoníaco. Pelo que Denus observou de perto, parece que os demi-humanos se sentem inferiores aos demônios, já que apenas os demônios conseguem usar magia. E é exatamente isso que o Senhor Demônio tem tentado mudar. Ele pede que Denus encontre uma maneira de permitir que todos usem magia, porque assim os demi-humanos poderiam ficar ao lado dos demônios como iguais. Denus acha a ideia boa, mas há um grande problema. Ele mesmo não consegue usar magia. Então, como ele deveria descobrir uma maneira de permitir que todos usassem magia? O Senhor Demônio percebe que é uma tarefa desafiadora, mas foi por isso que ele deu a Denus uma pedra mágica. Ele confere total autoridade a Denus para decidir como usá-la para cumprir sua missão. No entanto, Denus não vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso o Senhor Demônio designa um especialista em magia para ajudá-lo. O especialista é Silith, e o Senhor Demônio garante a Denus que Silith é muito boa quando o assunto é magia, mas ele deve ter cuidado, pois ela é bem difícil de lidar. Denus diz que entendeu e sai da sala do Senhor Demônio para encontrar Silith. Durante esse trajeto, Mandra, que tem espionado Denus sempre que pode nos últimos dias, começa a ficar incomodada. Isso não é só porque ela está curiosa sobre como ele está indo no trabalho, mas também porque ainda está empolgada com a proposta de casamento de Denus, que aconteceu há alguns dias. Denus chega na sala de Silith, bate na porta, mas quem atende é Belinda. Ela diz que Silith não está lá no momento e que ele precisa voltar mais tarde. Ela tenta fechar a porta, mas Denus impede com o pé e insiste em entrar assim mesmo. Mandra vê tudo e começa a se sentir incomodada por Denus estar flertando com outra mulher, depois de já ter feito uma proposta a ela. Enquanto isso, dentro da sala de Silith, Belinda tenta convencer Denus a sair, já que Silith não está lá, mas Denus não é bobo e percebe que Belinda está escondendo algo. Ele tem dois motivos sólidos para acreditar que ela está mentindo. Primeiro, ele memorizou a lista de todos os oficiais do exército demoníaco e não há ninguém chamada Belinda por lá. E, segundo, o Senhor Demônio já havia revelado que ela gosta de se disfarçar para fugir do trabalho. Ao ser pega, Belinda admite que Denus está certo sobre ela, mas ainda assim, não entende por que ela se disfarça. Ela explica que, se todos soubessem sua verdadeira identidade, ela seria sobrecarregada de trabalho, e ela odeia isso. De qualquer forma, Denus tem algo para discutir com Silith, então pergunta se ela tem tempo para falar sobre ferramentas mágicas. Silith, porém, recusa imediatamente qualquer coisa que exija esforço, mesmo se for ordem direta do Senhor Demônio. Além disso, ela já havia feito algo do tipo no passado, então não vê motivo para refazê-lo. Denus, surpreso, não sabia disso, mas, como está muito interessado, Silith decide mostrar sua invenção. Ela pega um objeto e explica que ele foi feito de um mineral que permite a magia se mover facilmente através dele, com camadas de pedras mágicas que potencializam o efeito. Com isso, o objeto pode ser usado para lançar todos os tipos de magia. Denus vê que isso é exatamente o que ele procura e pergunta se pode produzir em massa. Silith diz que ele pode fazer o que quiser, mas avisa que esse protótipo custa 50 milhões para ser feito, então ele vai precisar de um plano financeiro robusto para bancar a produção em massa, já que o dispositivo exige pedras mágicas de alto nível para ser construído. Denus fica chocado com o custo, mas agora entende por que Silith nunca colocou esses dispositivos em produção. No entanto, ele não pode desistir e pergunta se seria possível reduzir o número de feitiços que o dispositivo pode lançar. De acordo com o que Silith explicou, o dispositivo precisa de pedras mágicas de alto nível para lançar vários tipos de magia, então ele sugere limitar a um único feitiço. Silith, intrigada, nunca tinha pensado nisso, mas após refletir, ela confirma que limitar o dispositivo a um único feitiço reduziria muito o custo, já que pedras mágicas de baixo nível poderiam ser usadas. Ela fica impressionada com a ideia de Denus, como ele já tem todos os materiais necessários. Decide começar a
trabalhar imediatamente. Mas ela precisa de um assistente, então arrasta Denus para seu porão, sem intenção de deixá-lo dormir aquela noite. Enquanto isso, fora da sala de Silith, Mandra começa a ficar ainda mais desconfiada e se pergunta o que Denus poderia estar fazendo tão tarde da noite no escritório de Silith com uma mulher. Na manhã seguinte, Denus está sentado no chão do porão, mal consciente devido à falta de sono. Silith também está exausta, mas está empolgada, pois conseguiu redesenhar completamente sua ferramenta mágica para lançar apenas um feitiço. Agora, o dispositivo pode ser produzido em massa por uma fração do custo do modelo antigo, e tudo graças ao seu gênio. No entanto, antes de começar a produção em massa, ela ainda precisa testar o dispositivo. Ela diz a Denus que ele será o cobaia do teste. Denus pede ao menos um tempo para descansar, pois está prestes a desmaiar, e Silith lhe dá uma hora de descanso antes de começarem os testes. Quando ele se dirige para a porta, Mandra entra correndo e exige saber o que Denus fez durante a noite toda. Suas ações acabam fazendo com que Denus desmaie. Ela então tenta acordá-lo, balançando, mas só faz ele ficar mais tonto. Nesse momento, Silith sai do porão, vestindo sua roupa habitual, para que Mandra não perceba que ela é a mulher com quem Denus esteve antes. Mandra começa a questionar se o que viu realmente aconteceu, mas antes que ela possa continuar, os assistentes Lum e Olulu entram com uma emergência. Um bando de pássaros Azata atacou algumas aldeias, e se nada for feito, elas serão destruídas. Pássaros Azata são grandes aves incapazes de voar, conhecidas por sua natureza feroz. Eles são tão perigosos que o Senhor Demônio ordenou que façam o que for necessário para afugentá-los. Por isso, Lum foi procurar Mandra, já que ela é a única capaz de lidar com um bando tão grande. Enquanto é arrastada, Mandra expressa sua decepção, pois queria passar mais tempo com Denus. Mas Silith vê nisso a oportunidade perfeita para testar seu novo dispositivo mágico e decide levar Denus com ela. No campo de batalha, Denus pede para os locais se afastarem um pouco, já que o que estão prestes a fazer pode ser perigoso. Silith ajusta a pedra mágica para lançar um feitiço simples de fogo e entrega a Denus para que ele tente. Antes de começar, Denus pergunta se o dispositivo tem algum recurso de segurança, mas Silith garante que, mesmo que exploda, ele só perderá um braço, o que não o deixa muito mais tranquilo. Apesar do risco, ele decide testar. Com o bando de aves Azata se aproximando, Silith instrui Denus a começar a canalizar poder através do dispositivo. Ele faz um som estranho ao ser ativado, mas Silith explica que é assim mesmo. Ela pede para Denus imaginar que o dispositivo é uma extensão de seu próprio corpo e deixar a energia fluir até se acumular em sua mão direita. Denus segue suas instruções e, em pouco tempo, forma uma bola de fogo em sua mão. Surpreso por realmente estar usando magia, ele se empolga. Com o primeiro estágio concluído com sucesso, Silith instrui a atacar as aves. Embora não tenha certeza de que funcionará, Denus lança uma bola de fogo em uma das aves, e ela explode. Silith o incentiva a continuar, e ele vai lançando bola de fogo após bola de fogo. Pela primeira vez desde que chegou a esse mundo, Denus sente que tem força suficiente para vencer uma batalha. No entanto, essa sensação de poder é de curta duração, pois, no momento seguinte, o dispositivo de magia se esgota, e ele não consegue mais usar magia. Uma das aves se aproxima dele, prestes a atacá-lo, mas Silith levanta uma barreira ao seu redor. Denus tenta usar o dispositivo novamente, mas, dessa vez, ele só atrai mais aves, em vez de permitir que ele use magia. Silith elimina as aves que se aproximam e pergunta por que Denus não está usando o dispositivo. Ele mostra a ela o cristal, que está claramente sobrecarregado. Parece que as pedras mágicas de baixo nível não são suficientes para manter o dispositivo, e o experimento falhou por enquanto. No entanto, conseguiram afugentar as aves, e os aldeões comemoram, preparando uma panela de ensopado com a carne de uma das aves. Enquanto Denus pega uma tigela de ensopado, Silith está perto de uma árvore, brincando com uma das crianças demi-humanas. Denus se aproxima e expressa sua surpresa, pois achava que todos os demi-humanos eram fortes, mas não sabia que alguns eram tão fracos. Silith concorda, mas destaca que, mesmo sendo fracos, os demi-humanos são muito gentis, o que a faz lembrar de seu próprio passado. Silith nasceu em uma família de mercadores elfos, mas as coisas deram errado, e ela acabou sendo expulsa. Vagou por um tempo até ser acolhida por uma vila de demi-humanos. Eles eram muito amáveis com ela, mas nenhum deles sabia usar magia, o que os levou à pobreza. Silith queria ajudá-los e criou um dispositivo para permitir que eles usassem magia, mas, no caminho, ela se distraiu e esqueceu seu objetivo inicial. Silith então revela a Denus que seu objetivo como pesquisador é ajudar as pessoas e que esse projeto precisa ser bem-sucedido, especialmente porque mais aves devem atacar a vila novamente. Denus pensa por um momento e tem uma grande ideia. Ele pergunta a Silith se ela pode fazer mais dispositivos mágicos até a manhã seguinte, já que ela já criou o design. Não deve demorar para produzir mais, mas ela não conseguirá melhorar o design sem suas ferramentas. Denus diz a ela que não precisa melhorar nada, pois o que ele está propondo funcionará com o design atual. Na manhã seguinte, Denus e Silith saem para confrontar
o bando de aves que se aproxima da vila. Antes que as aves cheguem, Denus ativa os dispositivos mágicos que havia enterrado no chão. O som de todos os dispositivos ligando ao mesmo tempo é tão perturbador para as aves que elas desistem de atacar a vila e fogem. E o melhor de tudo é que, como nenhum feitiço real foi lançado, as pedras mágicas no dispositivo durarão muito tempo, o que significa que poderão manter as vilas remotas seguras, economizando nos custos. O Senhor Demônio fica muito satisfeito com a inovação que os dois conseguiram alcançar, então os parabeniza e pede que Silid inicie a produção em massa dos dispositivos mágicos para serem distribuídos a todas as vilas que precisarem. Um pouco depois, Denus encontra Silid para agradecer pela ajuda, pois ele nunca teria conseguido esse resultado sem ela. Da mesma forma, Silid agradece a Denus por sua ajuda, pois ele a empolgou novamente com sua pesquisa e a lembrou do seu verdadeiro objetivo, ajudar as pessoas. Ela é sinceramente grata e diz a ele que, se precisar de ajuda, pode procurá-la. Antes de partir, ela lhe dá um dispositivo mágico feito especialmente para ele. Os outros dispositivos só podiam suportar 10 feitiços no máximo, mas este pode lidar com pelo menos 30, o que pode ajudá-lo caso se encontre em perigo. Denus volta para seu escritório, mais motivado do que nunca para finalizar sua papelada. No entanto, antes de começar, ele desmaia quando Mandra invade o local. Ela acabará de ouvir sobre a missão de pesquisa com Silid e queria se desculpar por pensar que Denus estava flertando com outra mulher, mesmo depois de ele ter feito a proposta de casamento para ela. Mas ao vê-lo inconsciente no chão, ela corre até ele para ver se está bem. E assim termina o episódio 4. Não perca o próximo! Pensava que ele estava flertando com outra mulher, mesmo depois de tê-la pedido em casamento. Alandra se depara com Denus desmaiado no chão. Assustada, ela corre até ele para ver se está bem. Depois disso, Denus a convida para uma viagem de compras, o que deixa Alandra tão nervosa que ela vai até o Lulu pedir conselhos. Para Alandra, ser convidada para ir às compras com ele só poderia significar uma coisa: Denus a convidou para um encontro. Então, ela decide impressioná-lo com tudo que tem. Ela planeja usar um biquíni, querendo mostrar o máximo do seu corpo possível. Mas Olulu a aconselha a não fazer isso. Ela explica que isso pode deixar Denus desconfortável e sugere algo mais conservador. Alandra segue o conselho de Olulu e, felizmente, Denus parece gostar muito da roupa, o que a faz acreditar que o encontro pode ser um sucesso e talvez a relação com Denus evolua para algo mais. No entanto, como é típico de Denus, a razão para o convite não era nada romântica. Ele a chamou para ir às compras porque estava pesquisando o mercado. Alandra fica profundamente desapontada quando percebe que, na realidade, aquilo não era um encontro. A raiva a consome, mas ela ainda decide ajudar Denus e pergunta que tipo de pesquisa ele está fazendo. Denus explica que é sempre bom obter a opinião dos moradores locais, pois isso pode oferecer uma nova perspectiva e ajudar a melhorar o exército demoníaco. No entanto, ele diz que, por enquanto, só queria aproveitar a paisagem com Alandra, o que a pega de surpresa. Ainda assim, não é um encontro. Enquanto passam por uma barraca, o dono da loja reconhece Denus como um dos generais de elite do exército demoníaco. Denus fica surpreso por ser reconhecido, mas logo lembra que rumores sobre um humano convocado pessoalmente pelo Senhor Demônio estão circulando, e sua aparência chama atenção. O homem também reconhece Alandra ao vê-los juntos. Assume que estão em um encontro, mas Alandra nega, explicando que estavam ali para realizar uma pesquisa de mercado. O homem, então, oferece a eles um desconto em um par de copos de ouro puro, que normalmente são comprados por casais em casamento. Sem pensar duas vezes, Denus compra os copos, mas Alandra, confusa, acha que ele está flertando com ela. No entanto, Denus apenas comprou os copos para conseguir mais informações do vendedor. Após mais investigações, Denus e Alandra fazem uma pausa para tomar um café, enquanto ele revisa os resultados da pesquisa. De acordo com seus achados, as recentes alianças com os territórios demoníacos foram bem recebidas pelas pessoas, e as diferentes culturas estão se integrando bem. No entanto, isso resultou em efeitos negativos, principalmente na escassez de alimentos, com o preço de produtos essenciais como o GY subindo demais. Alandra, por sua vez, percebeu o aumento nos preços e confrontou um vendedor, que revelou que ele não podia baixar os preços sem se endividar. Ele explicou que, se os preços estão altos, é porque os atacadistas, responsáveis pela distribuição, estão inflacionando os valores para aumentar os lucros. Os vendedores são forçados a comprar a preços elevados e, assim, aumentam os preços ao consumidor. Alandra sugere que eles invadam o edifício dos atacadistas e exijam uma redução nos preços, mas Denus não acha uma boa ideia, já que ainda não há provas suficientes para acusar
usar os atacadistas. Eles não podem correr o risco de provocar uma crise nacional. Denus lembra que os atacadistas são geridos por um grande guilda comercial e possuem grande poder. Assim, antes de tomar qualquer atitude, eles precisam de mais informações. Dito isso, Denus conclui a pesquisa de mercado, mas ainda há tempo antes de voltarem ao castelo. Então ele pergunta se Alandra gostaria de fazer algo mais. Ela, animada, vê nisso uma chance de ter um verdadeiro encontro com Denus, mas suas esperanças de um momento a sós vão por água abaixo quando Gome aparece. Denus, surpreso, pergunta se Gome veio fazer compras, mas ela explica que hoje é um dia importante para seu povo e que está comprando presentes para seus camaradas do exército demoníaco. Ela, no entanto, ainda tem má vontade com Alandra, então ela não vai dar nada a ela. Logo, Gome é abordada por um casal de ratos demi-humanos que pedem sua ajuda para salvar a loja deles da falência. Desesperados, eles pedem ajuda a Denus e aos outros. O casal explica que há anos mantém a loja vendendo Shimu, mas as vendas caíram drasticamente. Recentemente, um grande mercador chamado Bua Galion fez uma grande encomenda, dizendo que poderia obter lucro revendendo Shimu, pois o GY estava muito caro. O casal trabalhou incansavelmente, utilizando todos os ingredientes que tinham, mas, no momento em que a mercadoria deveria ser retirada, Galion desistiu do negócio. Agora, o casal está preso com uma grande quantidade de produtos não vendidos e sem vender, corre o risco de falir. Gome, sem saber como resolver, pede ajuda a Denus, que, graças à sua pesquisa de mercado, pode ter uma solução. Hoje, Denus afirma ter a solução perfeita. Quando Alandra pergunta se ele realmente tem certeza de que pode lidar com isso, Denus garante que seu plano vai funcionar. Parece bem similar ao mochi do Japão, mas com uma grande diferença. Assim como o mochi, o Shimu não tem um sabor marcante por si só, o que o torna uma base perfeita para ser combinado com todos os tipos de acompanhamentos e temperos, tornando-o mais interessante. Agora, o que restava era decidir qual sabor adicionar ao Shimu. Então Denis perguntou ao casal sobre o perfil de seus clientes. Eles responderam que, como o Shimu é um alimento tradicional, não é muito popular entre os jovens e, para ser honesto, está perdendo até a popularidade entre os mais velhos também. Eles conseguem entender o motivo, pois, até eles, já estavam cansados do sabor sem graça. Mandra não acreditava que os ratos tinham escolhido continuar vendendo Shimu, mesmo quando nem eles gostavam mais. Mas isso era um detalhe à parte. O tempo estava passando e o Shimu logo ficaria estragado. Então Denis sugeriu que dividissem as tarefas. Ele e o casal ficariam ali pensando em bons sabores para combinar com o Shimu, enquanto queria que Alondra fosse até as lojas que anotara na lista e pedisse ajuda para realizar seu plano. Depois de reunir tudo o que precisavam, Denis saiu para o mercado com um conjunto de percussão, para atrair a atenção do público. Ele anunciou que hoje era o dia de Ruia e todos estavam convidados a participar das festividades preparadas. O povo, curioso, achava que seria divertido, mas ninguém sabia o que realmente significava o dia de Ruia. Denis, então, começou a explicar o que havia aprendido sobre a tradição. O festival tem origem numa velha lenda que envolve uma linda moça e um homem que vendia Shimu. Um dia, os dois se encontraram no mercado e se apaixonaram à primeira vista. No entanto, havia um poderoso rei que queria se casar com a moça, mas ela claramente não tinha interesse na proposta dele. O rei, tomado pelos ciúmes, proibiu a moça de se encontrar com um homem que amava. No entanto, o casal continuou a se encontrar secretamente, sob o céu estrelado. Comeram Shimu juntos, desejando que pudessem viver felizes sem precisar se esconder. Seus desejos foram atendidos pelos céus, e os dois foram levados para o alto da noite, onde viveram felizes para sempre. Essa lenda deu origem ao festival de Ruia, e disse que, se você compartilhar o Shimu com alguém que ama e comer junto, seu desejo pode se tornar realidade. O público ficou realmente encantado com a história de Denis e quis comprar Shimu para tentar a tradição. Coincidentemente, Denis conhecia um casal que tinha uma grande quantidade de Shimu em estoque. Embora a maioria conhecesse o Shimu como um prato sem graça e sem sabor, depois de muito pensar com Tus, o casal conseguiu mudar isso e criou variações novas e empolgantes. As pessoas começaram a comprar muito Shimu, e mesmo com toda a confiança que Mandra tinha de que Denis conseguiria convencer as pessoas, ela ainda se surpreendeu ao ver tantos jovens comprando um lanche tradicionalmente destinado aos mais velhos. Denis explicou que, quando a popularidade de um produto começa a cair, ela pode ser revivida ao mudar o público-alvo. Durante a pesquisa de mercado, ele percebeu que havia muitos jovens e suas famílias no local, então nada melhor do que focar neles. Com a nova estratégia de marketing e sabores, Denis não ficaria surpreso se o Shimu se tornasse o item mais vendido do mercado da noite para o dia. Na verdade, ele já estava pensando em planos para abrir lojas em cadeia e expandir para o exterior, visando aumentar os lucros. Mas, antes que pudesse continuar com suas ideias empresariais, Alondra o puxou de volta à realidade. Mais tarde, à noite, o movimento no mercado começou a diminuir, então Denis e Mandra foram encontrar o casal. Eles não sabiam como agradecer, pois haviam conseguido vender todo o estoque graças à ajuda deles.
deles. Denis disse que não precisavam agradecer, pois o sucesso não era só mérito dele, mas também da dedicação deles, da ajuda de Mandra e até mesmo de Gnome. Apesar de Gnome ter saído no início, Denis soubera, por alguns demi-humanos, que ela tinha recomendado a loja deles, ajudando a espalhar a palavra sobre o Shimu. Como forma de agradecimento, o casal ofereceu um prato de Shimu para Denis e Mandra compartilharem. Denis aceitou com prazer, e Mandra ficou corada, lembrando-se da parte da lenda que dizia que, ao compartilhar o Shimu com alguém que amamos, o desejo de ambos se realizaria. Para Mandra, o fato de Denis ter sido tão ansioso em dividir o Shimu com ela só podia significar uma coisa, e ela tentou não se deixar levar pelas expectativas. No entanto, Denis surpreendeu-a, retirando os copos de casamento que comprará mais cedo e dizendo que queria dar um deles a Mandra. A evidência de que ele queria se casar com ela era inegável, mas Mandra não pôde deixar de perguntar o que Denis pretendia desejar enquanto compartilhavam o Shimu. Sem hesitar, ele respondeu que seu desejo era o sucesso do seu próximo projeto. Mandra, então, sentiu-se mais uma vez desapontada. Mais tarde, naquela noite, Denis se encontrou com o demonólogo, pois ele tinha algo para lhe contar. Durante a pesquisa de mercado de hoje, Denis conseguiu descobrir várias informações úteis, mas o destaque foi a descoberta de ornamentos dourados à venda. Esses ornamentos eram originários de uma nação próxima, conhecida como País Dourado, famosa por suas abundantes minas de ouro. Aproveitando essa oportunidade, Denis sugeriu ao Senhor Demônio que, caso ele planeje expandir o exército demoníaco, seria uma boa ideia estabelecer relações comerciais com o País Dourado. O Senhor Demônio achou a ideia excelente e afirmou que iniciariam as negociações comerciais o mais rápido possível, já sabendo exatamente o que poderiam usar como moeda de troca. Ele puxou um dos dispositivos mágicos e sugeriu trocá-los com o País Dourado. No entanto, Denis não achou que isso fosse uma boa ideia, argumentando que os dispositivos mágicos eram uma tecnologia exclusiva do exército demoníaco e, por isso, não deveriam ser vendidos tão facilmente. Apesar disso, o Senhor Demônio tinha outra visão sobre o assunto. Ele explicou que, independentemente do que fizessem, a tecnologia eventualmente seria roubada ou replicada por estrangeiros. O que não poderia ser replicado eram os talentos. Enquanto ele tivesse indivíduos talentosos, como seus 4 generais, tinha certeza de que seriam capazes de criar dispositivos mágicos ainda mais avançados no futuro. Com isso, ele deu permissão a Denis para lidar com todas as negociações comerciais relacionadas ao assunto. Contudo, fez um alerta. O rei do País Dourado era um homem formidável, e Denis deveria ser cauteloso ao lidar com ele. Assim termina o episódio 5. Não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa história.